Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre cinemática e dinâmica do movimento circular uniforme. Eu havia comentado na aula anterior que na aula de hoje nós iríamos falar sobre força elástica, mas eu achei melhor deixar para detalhar os conceitos dessa força quando nós formos estudar trabalho, tudo bem? Que é um conteúdo que a gente irá ver no terceiro bimestre. Então, na aula de hoje nós iremos ver dinâmica do movimento circular, mostrar para vocês alguns exemplos, força centrípeta ou resultante centrípeta, vamos falar também, definição matemática. Vou mostrar para vocês um exemplo interessante, vamos fazer exercícios. Depois nós vamos entrar em cinemática do movimento circular. Vamos mostrar para vocês exemplos da natureza, falar de espaço angular, unidade, radianos, velocidade angular, relação entre velocidade angular e linear, aceleração angular, relação entre aceleração escalar e aceleração angular, período e frequência, função horária do movimento circular uniforme, outras relações, resumo, vou mostrar para vocês um resumo das equações do movimento circular uniforme. Vamos fazer dois exercícios, depois vou falar sobre transmissão de movimento circular uniforme e depois nós vamos fazer mais um exercício. Alguns livros alteram a ordem, tá? Começa com cinemática do movimento circular e depois entra em dinâmica. Porém, eu achei melhor a gente começar por dinâmica, porque é um assunto que é basicamente uma continuidade de aplicações das leis de Newton. E aí, como vocês estão com o assunto fresquinho na cabeça, então eu achei melhor começar com dinâmica. E depois entrar no item 2 aqui, na cinemática. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Dinâmica de movimento circular. Exemplos. Então aqui eu coloquei um quadrozinho, porque neste tópico nós iremos entender o conceito de força centrípeta ou resultante centrípeta e um movimento circular uniforme, Então, aqui tem um exemplo, de um satélite em órbita ao redor da Terra. Ele executa um movimento periódico, movimentos periódicos circulares e uniforme são basicamente os movimentos que nós vamos tratar, tá bom? Tanto em dinâmica quanto em cinemática. E note o seguinte, que como vocês viram nas aulas anteriores, como ele está em movimento circular uniforme, nós temos aqui uma aceleração centrípeta, apontando para o centro da Terra, Apesar da velocidade ser constante, ela muda de direção e sentido. Tudo bem? Muda de direção, na verdade, Ela vai mudando de direção. Sentido, não neste caso aqui, que ela tem, por exemplo, neste ponto o sentido é para a direita. Sentido também, Ele muda também de sentido, Direção, tudo bem? Tem sentido, não necessariamente, mas ela muda de direção. Melhor colocar assim, perdão, pessoal. Ela muda de direção aqui somente. Então, como você tem essa mudança de direção, nós temos essa aceleração centrípeta e, portanto, uma força centrípeta apontando para o centro aqui da Terra. Tudo bem, gente? Vamos continuar. Aqui é outro exemplo também, Essa rapaz está girando, essa moça aqui em movimento circular. Novamente nós temos uma
aceleração centrípeta apontando para o centro e também uma força centrípeta apontando para o centro. Tudo bem, gente? Então, se a gente considerar que o movimento é circular uniforme dessa moça aqui, nós só vamos ter a aceleração centrípeta. Tudo bem? Não teremos aquela tangencial, né? Que é o caso em que essa moça estaria acelerada. Além de executar um movimento circular, seria um movimento circular acelerado. Mas supondo que esse movimento circular ele é dado em velocidade constante, então nós só teremos aceleração centrípeta. E basicamente nós iremos trabalhar apenas com movimentos circulares com velocidade constante. Tudo bem, gente? Nesses tópicos 1 e 2, né? Que é cinemática e dinâmica. Vamos continuar. Então vamos aqui nesse ponto, nós vamos detalhar a força centrípeta ou resultante centrípeta. Está aqui a definição matemática. Força centrípeta é igual a massa vezes aceleração centrípeta. O que é essa força centrípeta? Admita então que um corpo esteja realizando um movimento plano, curvilíneo e uniforme sobre a ação das forças. Então está aqui, nós temos aqui o corpo de massa M e aqui ele está sujeito a várias forças. Estão vendo, gente? F de 1, F de 2, F de 3, F de 4 e F de N. A força centrípeta é a resultante de todas essas forças. Tudo bem, gente? Então, se eu somar essa força com essa, com essa, com essa, com essa, eu vou ter a força centrípeta, que é igual aqui a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a gente viu aí para trás que a aceleração centrípeta, o módulo dela é v ao quadrado, né, velocidade linear ao quadrado, dividido pelo raio. Tranquilo, gente? O raio da trajetória aqui. Tudo bem? O raio do movimento circular aqui. Então, aqui só para reforçar que a força centrípeta é a soma de todas essas forças. Tudo bem, gente, pessoal? E a resultante vai dar uma força apontada para o centro, como tem que ser, porque o movimento é circular uniforme. Então, a resultante de todas essas forças vai ter que dar uma força apontada para o centro. Tranquilo, gente? Então, tá aqui, para um corpo em movimento circular uniforme, a força centrípeta aponta para o centro da trajetória. Até eu coloquei essa para enfatizar aqui que a força centrípeta é a resultante de todas as forças atuando sobre o corpo. Essa informação, gente, ela é importantíssima, tá? Para a gente poder resolver os exercícios. Que a força centrípeta é a resultante de todas as forças atuando sobre o corpo. Aqui é um exemplo interessante, que é o globo da morte, né? Essa figurinha aqui, né? Por que a moto não cai? Porque a gente tem a presença de uma força centrípeta sobre o motoqueiro, apontando para o centro da trajetória. Tá bom? Nós vamos verificar que a existência dessa força centrípeta, ela está diretamente relacionada à velocidade que o motoqueiro adquire ao percorrer, né, essa parte interna aqui do globo da morte. Nós vamos fazer um exercício daqui a pouco sobre esse problema. Tudo bem? Mas é uma aplicação que eu achei bastante interessante. Vamos continuar. Esse aqui é o primeiro exercício, é um exercício clássico de resultante centrípeta. É um pêndulo. Tudo bem? Aqui você tem uma bola de ferro segurada por um fio nesse ponto aqui, nesse eixo aqui. LD, o problema fornece a massa da bolinha de ferro, pede para o fio ele é inextensível, né? Ele não estica, né? E de comprimento igual a 1,5 metros. Descreva uma que descreve uma circunferência vertical de raio igual ao comprimento do fio. Vertical de raio igual ao comprimento do fio. Quando passa pelo ponto inferior, sua velocidade é de 3 metros por segundo. Então, ele dá a velocidade nesse ponto
e está pedindo a tração no fio. É isso que ele está pedindo aqui. Tranquilo, gente? Então, note o seguinte: quais são as forças sobre essa esfera de ferro? Nós temos a tensão no fio, que é o T, e temos a força-peso. Como o movimento, essa bolinha de ferro, está executando um movimento circular uniforme, então a gente sabe que tem força centrípeta e tem aceleração centrípeta, portanto. O que é a força centrípeta? É resultante do peso e da tensão. Tá bom, gente? Como a força centrípeta aponta para o centro, quem que é a força centrípeta? É a tensão menos o peso aqui, ó. Que é a força centrípeta, que é a força que aponta para o centro. Então a gente já toma aqui a tensão, que é o valor maior aqui, subtrai pelo peso, e aí a gente tem a aceleração centrípeta. Tá bom? Você também não tem problema você fazer a tensão menos o peso menos a tensão. Você vai obter um resultado negativo, né? Porque a tensão é maior que o peso aqui. Mas não tem problema, porque a gente nós estamos interessados apenas no módulo. Então fazer tensão menos o peso ou peso menos a tensão não vai fazer diferença desde que a gente pegue apenas o resultado positivo, isto é, um módulo do resultado. Mas aqui, para facilitar, vamos pegar o maior menos o menor, tensão menos o peso, né, sendo o peso igual a 5 newtons, a aceleração centrípeta tem módulo igual a v ao quadrado sobre r, então ele deu os dados, né, que vai dar 9 sobre 1,5 vai ser igual a aceleração centrípeta, e aí a gente aplica na equação fundamental da dinâmica, ou na segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas a força resultante é a força centrípeta, para o caso do movimento circular, que vai ser igual a tensão menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, tensão menos o peso vai ser igual a 0,5 vezes 6. Tensão menos o peso ser igual a 0,5 vezes 6. Tensão vai dar 8 newton. Ok, gente? Note que se ele tivesse pedido o valor da força centrípeta, basta a gente pegar a tensão e subtrair do peso, que vai dar 8 menos 5, né? 3 newton, que é o valor da força centrípeta. Tranquilo, gente? Então é um problema bem clássico, tá? De movimento circular uniforme envolvendo cálculo de força centrípeta. Vamos continuar. Esse é o problema do globo da morte, problema bem interessante, né? Vamos ler o enunciado do problema aqui. Um corpo descreve um movimento num plano vertical no interior de uma superfície esférica de raio igual a 2,5 metros. Adote G, 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a mínima velocidade que o corpo deve ter para não perder contato com a superfície da esfera. Bom, aqui nós temos aqui o motociclista, né? Quais são as forças que estão atuando sobre ele? Bom, nós temos a força normal, F de N. Tá vendo, gente? Porque o motociclista, ele exerce ele tem um contato, né, com o teto aqui do globo da morte. Então, pela terceira lei de Newton, o globo da morte exerce uma força normal sobre o motociclista, que está aqui, ó, F de N. Além disso, o motociclista ele está sujeito a uma força peso. Tudo bem? Que é o peso dele e da moto. Está aqui o força-peso. A resultante centrípeta é a soma das duas, dessa força-peso mais a força normal. Interessante, né? Que a força normal aponta para baixo aqui. Tá? Não é aquele caso como o bloquinho em cima de uma superfície em que a força-peso é para baixo e a força normal para cima, que é um caso em que a força normal aponta para baixo aqui. Tranquilo, gente?
Então a força centrípeta ela é a soma da força normal mais a força peso. Tranquilo, gente? Então nós vamos igualar a força centrípeta, que é a força normal mais a força peso, estão vendo aqui? Vai ser igual a massa do motociclista e da pessoa ali, né? Vezes a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. Então a gente chega nessa equação 1 aqui. Tá vendo? Um problema bem interessante, porque a força normal aponta para baixo também, tá vendo, gente? Que interessante. Não é o caso igual ao do bloquinho, que é a força normal para cima. Bem interessante esse caso, né? Então, quando a gente substitui os valores aqui, F de N mais P vai ser igual a massa vezes V ao quadrado sobre R. Aqui ele faz a força normal igual a zero, que isto é aquele caso limite, entendeu? Em que o motociclista ele está quase perdendo contato aqui. Ele ainda não perdeu, então é o limite em que você... É o limite que a força normal é quase zero. Né? Ela não pode ser zero, senão ele perde o contato. Aí cai, o motociclista cai. Mas nesse limite aqui a gente faz a força normal igual a zero. Aqui, ó. Aí vai ficar a força peso igual a massa vezes velocidade ao quadrado, que aqui vai dar a velocidade mínima, né? Que é a velocidade limite. Se ele precisa ter uma velocidade maior do que essa daqui para conseguir fazer o movimento aqui do globo da morte e não cair. Tem que ter uma velocidade maior que essa mínima aqui. Então, igualando o peso, que é massa vezes a gravidade, que é igual a massa vezes a velocidade mínima quadrada sobre R, a gente encontra a velocidade mínima, a raiz de RG. Substituindo o raio, substituindo o valor do raio de G, a gente encontra que a velocidade mínima é de 5 metros por segundo, ou 18 km por hora. Tudo bem, gente? Então, aqui ele precisa ter, reforçando aqui, né, uma velocidade maior que 5 metros por segundo para não cair, para a moto não perder contato com a superfície do globo da morte. Então, bem interessante esse problema. Ok, gente? Vamos continuar. Aqui o livro ele faz uma observação que é um problema muito importante, e é mesmo, porque é um problema clássico aí, então com certeza é candidato a cair nessas provas aí de Enem, ou outras provas que vocês forem fazer aí para frente, e é chamado o livro, né, chama a atenção para que nós, daqui para frente, né, quando se referir a esse tipo de problema, chamar esse problema de problema do globo da morte. Tudo bem, gente? É um problema bem clássico, e volto a repetir, o interessante aqui, que eu achei interessante, foi o fato da força normal apontar para baixo, tá vendo? Bem interessante aqui. Vamos continuar. Esse também é um exercício que eu gostei bastante, que é o exercício que envolve atrito, e o caso de um carro fazendo uma curva. Então nós temos aqui um veículo de massa de 600 kg, percorre uma pista de raio de 80 metros, está aqui. Há atrito de escorregamento lateral de coeficiente μ igual a 0,5. Determine a máxima velocidade que o veículo pode ter para fazer a curva sem derrapar. Considere um ponto material. Então está aqui, ó. Então, primeiramente, né, nesse tipo de problema, é um problema bem interessante, porque é um problema que a gente vive aí no dia a dia, né? Os veículos, ao fazer uma curva, né, eles têm que ter alguns fatores, né, que são importantes aqui para que ele consiga fazer uma curva com segurança. Então, para a gente poder resolver esse exercício, primeiramente a gente tem que considerar as forças envolvidas no carro. Primeiramente, nós temos a força peso, tá aqui, ó. Tá bom? Temos a força normal,
tá bom? Que é a força que a superfície faz sobre o carro, está aqui. Temos a força de atrito, que aponta para o centro aqui da curva, é a força de atrito, que não vai deixar o carro escapar da curva, é a força de atrito, e note que ela é a própria força centrípeta. Tudo bem, gente? Porque como o carro ele está durante a curva executando de certa forma um movimento circular uniforme, se a gente considerar aqui a velocidade constante, que o problema está considerando que a velocidade aqui na curva é constante, então essas são as forças, né, envolvidas no carro. Então note que a força centrípeta ela é a própria força de atrito, tá vendo? Que é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio. Tudo bem, gente? Então a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Como a força normal ali é igual ao peso, nós temos que é o coeficiente de atrito vezes o peso. Tudo bem, gente? Então, coeficiente de atrito vezes o peso vai ser igual a m vezes a velocidade ao quadrado. Aqui é a velocidade máxima, né? Velocidade máxima considerando esse coeficiente de atrito aqui. Tudo bem? De forma que ele consiga fazer a curva sem derrapar da pista. Tudo bem, gente? Então, por isso que ele colocou aqui esse V é um V máximo. Isto é, a velocidade máxima que o carro pode ter de forma que ele faça a curva com segurança. Divide por R aqui. Então, a velocidade máxima vai ser μRG. Raiz de μRG. Então, substituindo os valores, velocidade máxima é de 20 metros por segundo ou 72 km por hora. Isto é a velocidade máxima em que essa condição aqui é satisfeita. Tá vendo, gente? Isto é, o coeficiente de atrito vezes o peso vai ter que ser igual a massa vezes a velocidade dividido por R. Então, eu sei R, eu sei a massa, sei G, sei μ, então eu consigo determinar a velocidade máxima. Tudo bem? Que o carro pode ter para que essa condição seja satisfeita e o carro ele não derrape, não saia da curva. Tranquilo, gente? Então a velocidade máxima é de 72 km por hora. Então basicamente a gente tem que igualar a força de atrito à força centrípeta para trabalhar esse problema. Tranquilo, gente? Então vamos para continuar. Vamos entrar agora na cinemática do movimento circular, ok? Então, nós vamos focar especialmente em movimentos circulares, uniformes e periódicos, tá bom? Conforme os exemplos abaixo aqui, temos dois exemplos de movimentos circulares uniformes e periódicos. Aqui uma roda gigante. Aqui o movimento de um planeta, tá bom, pessoal? Aqui foi um desenho de uma figura de um movimento de um planeta ao redor de uma órbita de um planeta. Tudo bem, gente? Tá aqui, ó. Que é também um movimento circular periódico, tá bom? No caso da Terra, a Terra leva 365 dias, né, para completar uma volta em torno do Sol com velocidade aproximadamente constante. Então, é um movimento periódico, né, circular e uniforme. Mas aproximadamente circular, porque a gente sabe hoje que as órbitas dos planetas não são circulares, são elípticas. Vamos continuar. Aqui outro exemplo, né, de movimento circular uniforme. Aqui
detalhes aqui de engrenagens, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho a questão de engrenagem na hora que a gente entrar no tópico daqui a pouco sobre transmissão de movimento circular, tá bom, pessoal? Mas é um outro exemplo de movimento circular uniforme, periódico. Vamos começar definindo uma grandeza muito importante aqui, que é chamado espaço angular, né? Então imagine que esse ponto P, ele está nessa posição aqui. Então existe duas formas, né, de eu definir a posição de P. Uma é o saber o quanto esse ponto se deslocou em relação à origem, considerando esse sentido aqui horário positivo, o quanto esse ponto P se deslocou em relação à origem. No caso aqui, o deslocamento, esse deslocamento aqui, o S. Ó. Então, se eu souber o deslocamento S, o caminho percorrido, S, melhor falar caminho percorrido, esse caminho percorrido, porque deslocamento, quando a gente fala em deslocamento, a gente fala em posição final e inicial. Aqui é melhor falar caminho percorrido. Então, uma das formas da gente determinar a posição P é saber o caminho que ele percorreu, isto é, o S. Uma outra forma é saber o deslocamento angular de P, que é o φ. Então, a gente tem duas formas de definir a posição de P. Então, o deslocamento angular, o φ, é chamado de espaço angular, isto é, o quanto que o P se deslocou do ponto de vista de ângulo, tudo bem? Em relação à origem O. Isso que é espaço angular, gente. Vamos continuar. Então, existe uma relação entre espaço angular e φ. Então, se a gente multiplicar o φ, que é o espaço angular, pelo raio aqui, a gente tem o comprimento desse arco aqui, ó. Então, a gente consegue relacionar o espaço linear com o espaço angular aqui. Então, esse deslocamento aqui, esse caminho percorrido por S, é dado pelo produto do raio do movimento circular vezes o deslocamento angular. Tranquilo, gente? A gente consegue estabelecer essa relação. A unidade de deslocamento angular, nós vamos trabalhar com um radiano. Tá bom, pessoal? É só uma questão de unidade. Um radiano é igual a 57,3 graus. Tudo bem? Como é que é definido o radiano? Bom, tá aqui, ó. Um radiano é a medida do ângulo central φ que determina na circunferência um arco S de comprimento igual ao raio. Isto é, um radiano, ele implica no arco, tudo bem? Esse arco aqui, ó, igual ao raio. Então, um radiano, um φ radiano, né, em vez de trabalhar com ângulo, trabalhar com radiano, um rad, ele determina um arco igual ao raio. Então, quando a gente aplica nessa fórmula aqui, ó, S igual a φr, então, ó, S, φ, que é 1, vai ser igual a φr. Tudo bem? S vezes 1 vai ser igual a φr. Porque o φ é igual a, voltando aqui rapidamente, S é igual a φr. Então, S vezes 1 é igual a φr. Então, S é igual a φr. Aqui, na verdade, aqui ele aplicou a regra de 3. Tudo bem? Um rad
corresponde ao arco R. Aí um ângulo qualquer φ corresponde ao arco S. Aí ele chega na mesma fórmula, que S igual a φr ali em cima. Mas o radiano, ele basicamente tem essa definição, gente. É um ângulo φ cujo o arco é o próprio raio da circunferência. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, se você tem uma circunferência completa, para a circunferência completa, o φ vai medir 2π. Tudo bem? O φ vai medir 2π. Tá? Então, 2φ ele equivale a 360 graus. Aí aqui eu coloquei um rádio é igual a 57,3 graus. Por quê? Porque se a gente dividir 180 graus por π, tranquilo, gente? Vai ser igual a quanto? Porque 2π é 360 graus, então π equivale a 180 graus. Então, se eu pego 180 graus e divido por 3,14, eu tenho 57,3 graus, que é o valor de 1 rádio. Tudo bem? 1 rádio. Então, 1 rádio ele é igual a 57,3 graus. Tá bom? É a unidade que nós iremos trabalhar. Tá bom, pessoal? Radiano. Se quiser converter, basta usar essa relação. 1 rádio é 57,3 graus. Tá? Ou fazer π, que é igual a 3,14, que é igual, 3,14 é igual a 180 graus. Tá bom, gente? Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Velocidade angular. Bom, a velocidade angular basicamente é igual a variação angular dividido pelo intervalo de tempo. Então, por exemplo, quando a gente sai do ponto, aqui você tem a origem, t igual a 0. Aí nós temos um ponto P1 aqui. Então, associado a esse ponto P1, nós temos um ângulo φ1, tá bom? Em relação ao tempo t igual a 0 aqui, em relação à origem O. E associado ao ponto P2, nós temos o que? Um tempo T2 e um deslocamento angular φ2. Então, quem que é ΔΦ? É φ2 menos φ1, que vai dar esse ângulo aqui, ΔΦ. φ2 menos φ1 vai dar o ΔΦ, que é esse ângulo, dividido pelo intervalo de tempo, que é T2 menos T1. E aqui nós temos chamada velocidade angular. Tá bom? O livro também define uma velocidade angular instantânea, que é dado por isso daqui. Não se preocupe com isso daqui, tá? É só uma linguagem matemática um pouco mais avançada, que não é nosso objetivo trabalhar aqui, mas o que vocês têm que entender é o seguinte, que se a gente considerar um intervalo de tempo muito pequeno, isto é, o tempo T2 muito próximo do tempo T1, a velocidade angular que nós iremos determinar será aproximadamente igual a de um ponto. Tudo bem? Será aproximadamente a velocidade angular em um dado instante ou dada posição. Tudo bem? Então até eu coloquei aqui, ó, essa relação apenas diz que se tomarmos um intervalo de tempo muito pequeno, próximo a 0, a velocidade angular pode ser instantânea, isto é, seu valor será dado para aquela posição específica da trajetória. Então, se eu quiser saber a velocidade angular em dado ponto da trajetória, basta eu considerar um intervalo de tempo muito pequeno de um ponto em relação ao outro, que eu consigo determinar a velocidade angular instantânea ou em um dado ponto da trajetória.
A unidade, obviamente, é radianos por segundo. O rádio de ângulo, tranquilo, gente? E segundo de tempo, unidade de velocidade angular. Vamos continuar. Aqui nós podemos estabelecer uma relação entre velocidade angular e linear, né? Se a gente partir da definição de posição, S igual a Rφ, aí você tem posição inicial dado por essa fórmula, S1 igual a Rφ1, posição final igual a S2 igual a Rφ2, então ΔS é igual a S2 menos S1 e ΔΦ igual a Φ2 menos Φ1. Tudo bem? Então a gente consegue chegar nessa fórmula aqui, ΔS é igual a R vezes ΔΦ. Então ΔS é igual a R vezes ΔΦ dividido por ΔT, a gente consegue chegar na seguinte fórmula, que a velocidade linear média é igual ao raio vezes a velocidade angular média. Se nós considerarmos um intervalo de tempo muito pequeno, a velocidade linear média é a própria velocidade instantânea. E a angular média é a própria velocidade angular instantânea em um dado ponto ou posição. Aí a gente pode escrever diretamente nessa fórmula aqui, ó, V igual a R ômega. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Aceleração angular. A aceleração angular é dada pela variação da velocidade angular dividido pelo intervalo de tempo. Tranquilo, gente? Então, aqui o livro usa essa letra grega aqui, gama, mas outros livros, esse aqui é o Ramalho, outros livros usam alfa, eu prefiro usar alfa, tudo bem? A unidade é o radiano por segundo ao quadrado. Pelo mesmo motivo da velocidade angular, se a gente tomar um intervalo de tempo muito pequeno, um limite de intervalo pequeno, muito pequeno, a velocidade, a aceleração angular, ela será a aceleração angular instantânea, isto é, a aceleração em uma dada posição ou um dado ponto. Tranquilo, gente? Então, eu até expliquei aqui, ó, como comentado anteriormente, para a velocidade angular, essa expressão apenas reflete o fato de que, para intervalos de tempo muito curtos, próximo a zero, o valor da aceleração será instantâneo, isto é, específica para uma dada posição ou ponto da trajetória. Tudo bem? Vamos continuar. Relação entre a aceleração escalar e a aceleração angular. Então, se a gente pega aqui a definição, né, que a gente acabou de obter aqui em cima, variação da velocidade é igual a R vezes a variação da velocidade angular, dividido pelo intervalo de tempo. Então, a gente consegue estabelecer uma relação entre a aceleração média e velocidade, a aceleração angular média. Note que só vai fazer sentido a gente trabalhar com essa equação se nós tivermos movimento circular uniforme, nós tivermos movimento circular sem ser uniforme, isto é, com aceleração. Então, eu estou colocando essas informações aqui, mas vamos focar apenas em movimento circular uniforme, onde a aceleração linear é zero. Mas como o livro do Ramalho trabalhou, né, trata esse assunto, eu estou colocando aqui. Tudo bem? Obviamente, se a gente faz um intervalo de tempo muito pequeno, a aceleração linear média ela passa a ser igual à aceleração linear instantânea. E a aceleração angular média passa a ser instantânea. Então a gente pode escrever assim. Tranquilo, gente? Mas é uma equação que nós só iremos utilizar para movimentos circulares acelerados.
né? Então pode ser que tenha algum problema no ramalho que trate com movimentos circulares acelerados, mas a princípio nosso foco maior será em movimentos circulares uniformes, onde a aceleração é zero, tá bom? A gente só tem a aceleração centrípeta que aponta para o centro da trajetória. Período e frequência. Bom, frequência é o número de ciclos ou voltas em dado intervalo de tempo. Então, matematicamente, frequência é o número de voltas dividido por um dado intervalo de tempo. Então, para uma volta, n igual a 1. Então, n igual a 1 e o tempo é o tempo de uma volta, que é chamado período. Então, período é o tempo de um ciclo ou de uma volta. Tranquilo? E frequência é o número de voltas em um dado intervalo de tempo. A unidade de frequência é 1 sobre S, que é S menos 1, que é chamada de Hertz, tá? Em homenagem a Heinrich Rudolf, um físico alemão que viveu nesse período aqui. Nós temos também a função horária do movimento circular uniforme, né? Como o movimento circular é uniforme, a gente faz uma analogia com o movimento uniforme lá da cinemática. Nós temos que a equação lá na cinemática para o movimento uniforme com velocidade constante, né? É dado por essa expressão aqui. Dividindo pelo raio, né? Nós temos aqui que S sobre R igual a φ, S0 sobre R igual a φ0, espaço angular final e inicial, V de R igual a ômega. Então a gente obtém para o movimento circular uniforme uma equação semelhante lá da cinemática. Como essa equação ela define a função horária da cinemática lá na cinemática, essa equação aqui define a função horária para o movimento circular uniforme. Tá vendo, gente? Se você considerar aqui a origem no ponto O e até o ponto P0, nós temos a posição angular inicial. Até o ponto P, nós temos a posição angular final, que é o φ. Aí quer dizer, φ menos φ0 é o deslocamento angular, considerando que o movimento é circular uniforme. Tudo bem? Aí nós temos aqui a expressão para a função horária do movimento circular uniforme. Muito parecida, né? Lá da cinemática, né? Exceto que o V a gente substitui pela velocidade angular. Muito parecido. Outras relações, tá? Algumas relações que a gente pode obter. Por exemplo, se a gente considerar que a posição angular é 0 e o tempo de um período t, e portanto φ é igual a 2π, né, que é o tempo que é o deslocamento angular de uma volta, e substituir na equação da função horária, a gente consegue chegar nessa fórmula aqui, ó, φ igual a 2π, φ0 igual a 0, mais ômega t, t é o período. Então a gente consegue escrever ômega sobre 2π sobre t, que é igual a 2π que multiplica 1 sobre t, que é a frequência. Então, ômega é igual a 2πf. É uma fórmula interessante que a gente vai precisar em alguns exercícios, que a frequência angular é igual a 2π vezes a frequência, que a velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. A aceleração centrípeta a gente pode escrever, lembrando que velocidade é igual a ômega r, por essa fórmula aqui, ó, ômega ao quadrado r. Tranquilo, gente? E aqui nós temos aqui um resumo dessas várias relações que a gente viu, né? Forma linear. Aqui o alfa ele usou para aceleração linear, tá, gente? E o gama ele usou para aceleração angular. Aqui velocidade constante, né? Φ diferente de zero, e a equação da função horária linear é essa. Para caso angular é a mesma coisa, só que a velocidade angular que é constante, né? E aqui vocês têm algumas relações, são as fórmulas, né, que a gente obteve até agora aí para o movimento circular uniforme. Tá vendo, gente?
Aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre r, que é igual a ômega ao quadrado r, que é um resumo de todas as fórmulas que a gente viu até agora para o movimento circular uniforme. Cinemática, né, do movimento circular uniforme. Vamos continuar. Aqui é no exercício 1, um ponto material descreve uma circunferência horizontal com velocidade constante e módulo. O raio da circunferência é 15 centímetros. E o ponto material completa uma volta a cada 10 segundos. Bom, se ele completa uma volta a cada 10 segundos, nós já podemos concluir que 10 segundos é o período. Então, o letrário está perguntando o período da frequência. O período é 10 segundos, que é o tempo de uma volta. A frequência é o inverso do período. Aí é só dividir por 1 sobre 10, que vai dar 0,1 Hz. A velocidade escalar linear, letra C, a velocidade escalar linear. Aqui, ó, letra C. Ele pediu primeiro na letra B, a velocidade angular. Então, a velocidade angular é 2π sobre t. Então, vai ficar 2π sobre o período, ou 2πf, que dá no mesmo. Que vai dar π sobre 5 radianos por segundo, tá, pessoal? Na unidade aqui é radianos por segundo. A velocidade linear é v vezes ômega r, então substitui aqui π sobre 5 vezes 15. Então a velocidade vai dar 3π centímetros por segundo. Tá bom? Ele manteve aqui a unidade centímetro, não tem problema não. Só jogar nessa fórmula. Aqui na letra B só jogar nessa fórmula, na letra C só jogar nessa fórmula, e a aceleração centrípeta, portanto, só jogar nessa fórmula aqui, que a gente vai obter esse valor para a aceleração centrípeta. Tá bom? Exercício 2. Eu gostei desse exercício, por isso que eu coloquei aqui. Vamos ler o problema. Um carretel de linha composto por um cilindro com um raio de 1,5 centímetros, em volta do qual está enrolado o fio. Tá? Palavras estranhas aqui, gente, mas basicamente o que ele quer dizer aqui é que você tem uma linha enrolada aqui nesse carretel aqui, tá bom, gente? E aí ele fala o seguinte, que essa parte aqui mais fina tem um raio de 1,5 centímetros e essa parte aqui maior tem um raio de 3 centímetros. Em 6 segundos são desenrolados 36 centímetros de linha do carretel. Então, no tempo de 6 segundos, ele desenrola 36 centímetros de linha. Então, esse ponto P aqui, ó, ele anda 36 centímetros quando ele desenrola. Esse ponto K aqui, ó, quando ele desenrola 36 centímetros. Então, no movimento circular acarretado desse carretel aqui, letra A. Qual é a velocidade linear média com que se desloca um ponto K na superfície lateral desse cilindro? Então, basicamente, a gente vai jogar nessa fórmula aqui, ó, velocidade média igual a espaço sobre tempo. O espaço é 36 centímetros e o tempo é 6 segundos. A velocidade linear média. Velocidade linear média. Qual a velocidade angular média do ponto K? Então tá aqui, ó. Velocidade angular média vai ser igual a Vm sobre R. Vm a gente calculou aqui, ó. Então vai dar 6,0 dividido por R, que é 1,5, que é o raio desse rolo menor, desse cilindro menor aqui, né, desse cilindro. Tem um raio menor, então a velocidade angular média será de 4 radianos por segundo. Tranquilo, gente?
E na letra C, quais são as velocidades angular e escalar médias, né? As velocidades angular e escalar médias no ponto P. Então, na letra a velocidade angular ela não vai mudar, porque essa parte com raio menor aqui, ela vai ter o mesmo deslocamento angular que essa parte aqui com um raio maior. Tá bom, pessoal? Então a velocidade angular ela não vai mudar, mas a linear vai ser diferente porque os raios são diferentes. Tá bom? Essa aqui ela tem um raio maior. Então se a gente substituir na fórmula aqui, ó, velocidade média para essa parte aqui que tem um raio maior vai ser a velocidade angular vezes o raio. Como o raio é 3 centímetros, que é 2 vezes o raio desse cilindro interno aqui, então a velocidade média será de 12 centímetros, isto é, 2 vezes maior que a velocidade desse cilindro interno aqui, como era de se esperar, porque esse raio aqui ele é 2 vezes maior do que o raio desse cilindro interno aqui. Tudo bem, gente? Problema bem interessante. Vamos continuar. Transmissão de movimento circular uniforme. Então está aqui. Você pode ter transmissão. Uma forma de você transmitir o movimento circular uniforme é utilizando uma correia. A gente consegue transmitir o movimento dessa polia para essa e vice-versa. Ou podemos ter uma engrenagem, uma transmissão por contato aqui. Tá vendo, gente? Transmissão por correias, pode ser por correias ou contato entre as engrenagens aqui. Então note o seguinte, que nesse tipo de problema, se a gente considerar os pontos A, C, B e D, note que o ponto A ele tem uma dada velocidade, aqui é o caso de uma correia, O ponto C aqui, por exemplo, tem uma dada velocidade, A correia está entra em movimento, assim como as polias. E para esse tipo de problema, as velocidades são todas iguais, tá, gente? V de A é igual a V de C, que é igual a V de B, que é igual a V de D. Então, são essas velocidades em cada um dos pontos aqui são iguais, essas velocidades lineares. O mesmo acontece para as engrenagens. Velocidade no ponto A é igual no ponto B. Tudo bem? Elas possuem a mesma velocidade linear. Tá bom, gente? Vamos continuar aqui. Então, essa é a condição. Em todos os pontos, as velocidades, todos os pontos de periferia, A, B, C e D, a velocidade é a mesma. Só a velocidade angular que é diferente, pois depende dos raios. Tá bom, pessoal? As velocidades angulares aqui, elas são diferentes, pois depende do raio de cada polia. Tranquilo, gente? Então, obviamente, a polia maior, ela desloca, quando a polia maior, ao executar uma volta, ela percorre um espaço maior do que a polia menor. Tudo bem? Então, por isso que a velocidade angular são diferentes. O ângulo que a polia maior percorre, ele é menor do que o ângulo que a polia maior percorre, considerando o mesmo deslocamento linear aqui. Então, se a gente considerar essa condição das velocidades serem iguais, porém as frequências diferentes, a gente chega nessa fórmula aqui,
como velocidade de A é ômega ARA e velocidade B é ômega BRB, né? E essas duas velocidades são iguais, a gente chega nessa relação. Lembrando que ômega é igual a 2πf, a gente pode substituir os valores de ômega aqui e aqui. E aí quando a gente faz essa substituição, a gente pode cortar os 2π e a gente chega nessa relação aqui, ó. Note que se os raios forem iguais, as polias terão a mesma frequência. Tudo bem? O mesmo deslocamento angular. Mas se os raios forem diferentes, né, uma volta na polia maior implicará em mais de uma volta na polia menor. Tá bom? Então, quanto maior a diferença entre os raios, maior a diferença entre o número de voltas de cada roda. Tudo bem? É semelhante ao caso da bicicleta, né, gente? A coroa de uma bicicleta ela é maior, né? E a catraca é menor. Então, enquanto você dá uma volta na coroa maior, na catraca você dá uma quantidade de voltas maior, tudo bem? Do que na coroa, porque a coroa ela tem um raio maior do que o raio da catraca. Então, o número de voltas da coroa ele é maior do que o número de voltas da catraca. Então é por isso que o deslocamento angular da coroa ele é diferente do que o deslocamento angular da catraca. Então, apesar da coroa e a catraca elas terem a mesma velocidade linear, as velocidades angulares são diferentes. Então, isso que quer dizer, nesse caso aqui, problemas envolvendo esse tipo de transmissão de movimento circular através de correia ou por contato. Um outro caso, nós vamos estar fazendo um exercício daqui a pouquinho, considerando esses conceitos aqui. Mas vamos continuar. O outro caso é das polias coaxiais, isto é, são polias que têm em comum o mesmo eixo. Nesse caso, as velocidades angulares das duas são as mesmas. O mesmo deslocamento angular que eu tenho nessa daqui, porque as polias estão fixas no mesmo eixo. Agora, as velocidades lineares são diferentes, porque os raios são diferentes de cada polia. Então, o que eu considero aqui a velocidade angular idêntica. As velocidades angulares são idênticas nesse caso. Então, considerando esse fato, a gente iguala as velocidades angulares, substitui a definição das velocidades angulares para A e B, e aí a gente tem essa relação aqui de frequências. Tá bom? Ok, gente? A gente obtém essa relação aqui. Tá bom? Elas têm as mesmas, a gente pode concluir com essa relação que as frequências elas são iguais, tanto para um quanto para outro. Porém, a única diferença aqui é que as velocidades lineares são diferentes de A e B. Então tem um probleminha bem interessante que a gente considera ambos os dois casos comentados acima, que é a transmissão por polia, utilizando correia ou engrenagem, contato entre engrenagens, e também considerando o caso da transmissão coaxial. Então esse aqui é um exemplo. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó. Considere o sistema de polias representado, esse aqui. Nele, RW é igual a RY, que é igual a RZ, que é igual a meio de RX. Valores dos raios. E a frequência da polia W vale 2 Hz. Então, qual a frequência da polia Z? Então, vamos lá. Ó. V de W e V de X, W e X eles têm a mesma velocidade linear. Ó. Então, V de W é igual a V de X, mesma velocidade linear. Então, substituindo a definição de velocidade linear para ambos os casos, tudo bem? Valores da frequência angular também, fazendo essa substituição, corta os 2π,
Então você tem que a frequência de W ele deu, substitua aqui, vale 2, o raio de W é igual a meio de Rx, tá aqui, isso vai ser igual a f de x, Rx. Então, porto Rx, a gente consegue determinar a frequência de x. Estão vendo, gente? E aí ele vai fazendo tudo, vai fazendo em partes, por partes, né? Aí ele, como ele sabe que as polias têm com o mesmo eixo, que é x e y, elas têm o mesmo eixo, então elas têm a mesma velocidade angular. Então, estão vendo? Então, ômega de x é igual a ômega de y, mesma velocidade angular, porque ela é um caso de transmissão coaxial. Então, substituindo aqui, eu tenho f de x, eu consigo achar f de y. Agora, v de y é igual a v de z, ó. É uma transmissão utilizando correia. E r de y é igual a r de z. Então, temos, substituindo as fórmulas aqui, de v e v de z, substituindo a forma de ômega aqui, ômega y, né, ômega z, a gente pode cortar aqui, 2π vai ficar f de y igual a f de z, porque o ry é igual a rz. Então, f de y é igual a 1 Hz, a gente já tinha encontrado f de y igual a 1 Hz, então, portanto, f de z igual a 1 Hz. Então, é um problema bastante interessante, aí eu sugiro que vocês darem uma estudada com cuidado nele, refazer, e quaisquer dúvidas pode enviar mensagem, tá bom? Mas é um problema bem interessante, porque ele envolve todos os conceitos de transmissão de movimento circular, que são a transmissão por contato ou por polia, ou entre polias com um eixo coaxial comum. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós vamos estar reforçando esses conteúdos com exercícios e também vamos fazer mais aplicações das leis de Newton. Então, um abraço para vocês e até a próxima.